Olá a todos! Antes de começarmos, gostaríamos de esclarecer que o conteúdo deste vídeo é voltado exclusivamente para entretenimento. Todos os relatos apresentados aqui foram enviados por pessoas que desejavam compartilhar suas experiências. Para proteger a identidade e preservar o anonimato dos colaboradores, algumas informações foram alteradas. Agradecemos a sua compreensão e esperamos que você desfrute da experiência. Lembre-se de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. Agora, vamos ao que interessa. No dia 16 de julho de 2023, Canoas, uma cidade que sempre teve o som alegre das crianças brincando nas calçadas, transformou-se em um eco espectral de desolação. As nuvens, antes brancas e inocentes, assumiram tons de cinza ameaçador. Com a chuva torrencial, uma força incontrolável começou a se formar e, em questão de horas, 60% da cidade foi engolida pelas águas. Para muitos, foi um dia comum que rapidamente se tornou um pesadelo sem precedentes. As notícias soaram como alarmes, mas poucos estavam preparados para o que estava prestes a acontecer. Carlos acordou com o barulho ensurdecedor das gotas de chuva se transformando em um rugido estrondoso. Ele tinha apenas um instante para perceber que algo estava terrivelmente errado. As águas subiram rapidamente, convertendo ruas em rios vorazes. Sua esposa, Ana, gritou enquanto a água entrava pela porta da frente, arrastando tudo em seu caminho. Carlos, o que vamos fazer? Ela chorava, enquanto tentava abraçar suas crianças pequenas. Mas ele não tinha respostas. A água subia como um monstro faminto, e a casa que uma vez consideraram um lar seguro agora se tornava uma armadilha mortal. Com uma determinação desesperada, Carlos pegou as crianças nos braços e correu para o telhado, onde se aglomerou com outros vizinhos fazendo o mesmo. O desespero tomou conta das ruas, e Canoas foi transformada em um cenário de terror. O cheiro de lama e de destruição invadia o ar. Era como se estivéssemos em um filme de terror, recordou Ana. Mas não havia nenhum diretor, só esse caos infinito depredando o nosso mundo. Os gritos de socorro penetravam na noite, misturando-se ao barulho aterrorizante da água arrastando carros e casas inteiros. Enquanto a tempestade rugia, a água não apenas levava bens materiais, arrebatava vidas. Os cidadãos subiam em telhados, buscando refúgio, mas muitos não conseguiam escapar. Roupa e cabelo encharcados, eram sombras de si mesmos, e o medo se espalhava como um vírus. Não eram apenas vidas que estavam sendo levadas, mas memórias, sonhos e pessoas amadas. Eldorado do Sul, Porto Alegre, Ilha das Pedras Brancas e Humaitá não escaparam. Era um dia do juízo. Os relatos das pessoas que estavam lá eram de um terror incomparável. Eu vi corpos boiando, lembrou Lucas, um jovem que arriscou tudo para tentar alcançar um amigo. Era uma visão que eu gostaria de apagar da minha memória, mas que nunca sairá. Os resgates estavam em curso, mas o simples ato de ajudar tornava-se uma dança com a morte. Aqueles que se lançaram nas águas para salvar seus entes queridos se tornaram heróis trágicos. Maria, uma mulher que entrou para buscar sua mãe, nunca mais foi vista. Eu ouvi sua voz chamando por mim. Era como se as águas a quisessem, como se fosse um sacrifício. Eu a procurei, mas onde ela estava, nada restou. A gravidade da situação fez desse evento uma lembrança simbólica para todos. Quando as águas finalmente baixaram, foram reveladas as cicatrizes deixadas. A cidade de Matias Velho havia se transformado em uma cidade fantasma, ruas desertas cheias de entulho e lama, onde os ecos dos gritos ainda podiam ser ouvidos. Aquilo que uma vez foi lar, agora era um campo de batalha silencioso e ensanguentado. Foi nessa calmaria após a tempestade que os mistérios começaram a assolar os sobreviventes. Em sussurros assustadores, surgiram histórias de vozes que se ouviam à noite. Eu pensava que estava sonhando, mas era como se aqueles que partiram estivessem chamando. Contou Valentina, uma jovem que retornou para verificar sua casa inundada. Eu os ouvia gritando. Era uma mistura de dor e súplica. Alguns falavam de uma entidade da enchente, uma figura sombria que parecia aparecer quando os desastres se aproximavam. Havia quem dissesse que as diques rompidas haviam sido sabotadas, e que as almas das vítimas agora assombravam os lugares destruídos. Senti que a presença estava lá, observando cada movimento. É algo que me persegue desde a noite, disse Rafael, que retornou somente para se deparar com a devastação. As sombras se moviam nas águas enquanto as pessoas tentavam se mover pelas ruas. Cada casa destruída carregava consigo uma história de perda.
Histórias de pessoas que voltaram para suas casas e sentiram a sensação de que algo estava errado, que não estavam sozinhas. Os habitantes choravam pelo que perderam, mas a perda se transformou em uma presença opressiva. Todos eram afetados, mesmo aqueles que não haviam perdido nada. O medo era palpável, e a dor, um espectro que os acompanhava. Ao amanhecer, a cidade estava envolta em um véu de tristeza. A realidade de Canoas, de Matias Velho e dos bairros vizinhos foi marcada para sempre. Cada esquina, cada rua, cada destroço carregava o peso daquela noite aterradora. Era um lembrete de que a natureza poderia ser tão bela quanto selvagem, e que, em um instante, tudo poderia ser levado. Carlos e Ana, segurando suas crianças, sabiam que a vida nunca mais seria a mesma. Foi um pesadelo que nunca termina, disse Carlos, olhando para o que restou. Mas, de alguma forma, temos que seguir em frente. As águas que carregaram tanto, também trouxeram à tona a resiliência e a força coletiva de uma comunidade unida pela dor. Contudo, na escuridão do que haviam perdido, algumas vozes e presenças permaneciam, assombrando as memórias de Canoas. O terror daquela enchente seria contado e recontado, como um aviso e um lembrete de que, em meio à devastação, a esperança ainda poderia florescer, mas sempre com um olhar atento, pois depois da chuva, as águas às vezes guardam mais segredos do que são capazes de revelar. As ruas de Matias Velho eram uma vez vibrantes, repletas de risos e atividades. As crianças brincavam nas calçadas, enquanto os moradores trocavam receitas e histórias de vida marcantes. Porém, tudo isso se desfez nas sombras de uma noite fatídica. Após a torrente de chuva que devastou a região, o que era um bairro pulsante foi transformado em um cemitério de memórias. A tempestade parecia ter vida própria, uma força indomável que se abatia sobre a cidade. No dia 16 de julho de 2023, as nuvens negras se acumulavam a uma altura surreal, e mesmo quem estava acostumado com as variações climáticas sabia que algo estava errado. Lara, uma jovem de 22 anos, observava de sua janela enquanto a chuva caía em golpes violentos. Não é normal essa intensidade, pensou, uma sutil inquietação começando a brotar em seu estômago. Quando a água começou a subir, Lara tinha apenas um instante para decidir. Deixando seu passado ali, ela pegou algumas coisas essenciais e correu para a casa de sua vizinha, Dona Rosa. Dona Rosa, precisamos sair daqui. Gritou enquanto batia à porta, mas quando o desespero a envolveu, ela percebeu que a voz de sua vizinha estava ausente. Ao olhar pela janela, seu coração afundou. A água subia rápido e levava tudo em seu caminho. Lara tentou escapar, mas a correnteza era feroz. Em uma corrida desesperada, ela viu outras pessoas, seus vizinhos, lutando contra as águas. Carlos, um adolescente que vivia algumas casas abaixo, estava preso em uma árvore, gritando por ajuda. Lara gritou de volta, mas a voz da natureza se tornava mais alta, como se estivesse zombando de sua impotência. Não consigo, ele berrava, enquanto a água o arrastava. O clima virou um pesadelo, e Lara, sozinha, decidiu que era melhor encontrar abrigo. À medida que se movia, a familiaridade de seu bairro começou a desaparecer. O que antes era um lar agora parecia um campo de batalha. Quando as águas finalmente recuaram, Matias Velho foi deixado em um estado irreconhecível. As ruas estavam submersas e repletas de entulho, casas eram vistas em posições estranhas e ruas se transformaram em rios de lama e destruição. Lara caminhou sem rumo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Onde estavam todos? Em todos os lugares que olhava, o que via eram sombras de um passado distante. Eis que, ao atravessar uma rua que antes tinha espaço para as crianças brincarem, Lara parou. Algo a fez hesitar, uma sensação arrebatadora, um sussurro que parecia fluir através do ar denso. Rosa, onde você está? Ao pensar em Dona Rosa, um frio percorreu suas costas. Ela tinha certeza de que a velha senhora não havia conseguido escapar, e a ideia a atormentava. Enquanto vagava, Lara notou vestígios de vidas interrompidas. Uma bicicleta enferrujada, uma boneca parcialmente submersa na lama, uma caixa de brinquedos que evidenciava a infância perdida. Cada passo fazia seu coração parar um pouco mais. Era como se o espírito da cidade estivesse sendo esmagado sob aquele lodo. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, aterrorizada. Em meio ao silêncio ensurdecedor, Lara ouviu um barulho distante, como uma risada. Não parecia certo.
Era mais próximo de um choramingo. Sua siga se transformou em instinto, e assim decidiu seguir a direção do som, mesmo que uma parte dela quisesse correr na direção oposta. Quem está aí? Ela chamou, mas a resposta foi apenas o eco de sua própria voz e o lamento de algo perdido. Quando ela finalmente chegou a um pequeno grupo de pessoas que também ainda estavam ali, as expressões em seus rostos refletiam seu próprio choque. Marcos, um velho conhecido, estava entre eles. Lara, você está viva! Ele exclamou, puxando-a para um abraço tenso. Mas não havia tempo para alegria. Está horrível aqui. Não sei para onde ir. Enquanto discutiam o que fazer, a atmosfera pesava como um manto. As vozes de seus vizinhos se tornaram uma sinfonia desconexa, repleta de desespero e confusão. O local que conheciam estava se transformando em um cemitério de lembranças. Marcos, com os olhos arregalados, começou a relatar coisas que criavam um clima ainda mais infernal. Eu ouvi coisas à noite, depois que tudo isso aconteceu, confessou ele. Vozes que parecem sussurrar entre as árvores. Às vezes, é como se as sombras estivessem se movendo. As pessoas estão desaparecendo do nada, Lara. A cidade parece estar se fechamento em si mesma. A inquietação de Marcos ressoava no peito de Lara. E então aconteceu. Ela viu uma sombra se movendo entre os escombros de uma casa, algo que não deveria estar ali. Marcos, olhe! Ela gritou, apontando. As sombras pareciam ganhar vida, dançando no limite da visão. Precisamos ir, agora. Mas antes que pudessem se mover, uma voz familiar ecoou no ar. Lara, aqui. Era tão suave, tão cheia de dor. Lara girou a cabeça e, em um espelho quebrado refletindo a luz escassa, a imagem de Dona Rosa apareceu. Ela estava parada, mas a expressão em seu rosto era de desespero. Ajude-me, por favor. Lara sentiu seu coração colidir contra as costelas. Dona Rosa. Ela chamou, com a voz trêmula. Ao andar em direção à sombra, algo a segurou. Não vadie, Lara! Gritou Marcos, agarrando o braço dela. Não podemos nos deixar levar. Isso não é real. Mas a paixão pelo antigo amor de vizinhança era mais profunda do que qualquer medo que sentisse. Ela lutou para se desvencilhar, mas algo mais forte também a atraía. A cidade estava mudando, transformando-se em um santuário para os que não encontraram paz. E Lara sabia que precisaria enfrentar essa entidade fantasmagórica que se espalhava por Matias Velho. Rosa, eu estou aqui. Ela gritou mais uma vez, mas o eco foi o único que respondeu. Os relatos de desaparições se tornaram mais frequentes, e o medo se estabeleceu em cada esquina. Outros moradores se juntaram a Lara e Marcos, temendo que a cidade estivesse sendo devorada pelo luto e pela tristeza, confessando que também ouviam as vozes. Muitos, antes alegres e otimistas, agora eram apenas sombras errantes, tomados pelo medo. Aquilo que não podiam deixar de encarar era que em Matias Velho havia mais do que casas. Havia o espírito do lugar, uma energia vibrante que agora estava perdida. As memórias daqueles que faleceram permaneciam e habitavam o espaço como entidades. Na busca por segurança, eles montaram uma barricada em uma das casas ainda de pé. Precisamos entender e lidar com isso, disse Lara, determinada e assombrada ao mesmo tempo. Se eles desejam comunicar algo, precisamos ouvir. Enquanto a lua cheia se elevava, o vento pareceu sussurrar os segredos da cidade. Ao longo da noite, as vozes se tornaram mais claras, clamando por atenção. Era um chamado de sofrimento. As sombras dançavam ao redor da casa, e Lara finalmente entendeu. Aqueles não eram apenas ecos do passado, mas gritos de almas que desejavam libertação. Se você nos ouve, estamos aqui, dispostos a ajudar. Ela gritou para as sombras. E, então, uma calma estranha tomara o lugar. O murmúrio cessou, a cidade parecia conter a respiração em expectativa. E em meio à quietude, Lara viu Dona Rosa mais uma vez. Liberte-nos, Lara. Ajude-nos. A figura estava mais clara, com um semblante sereno. O medo agora se misturava ao entendimento. Se Matias Velho estava condenado a ser uma cidade fantasma, o que restava não era mais a dor, mas uma chamada ao resgate. Assim, Lara e seus companheiros se uniram em um propósito de libertação. Ajudar as almas perdidas a encontrarem seu caminho. E mesmo que o caminho fosse obscuro, eles perceberam que a cidade ainda batia. Vamos enfrentar isso juntos, disse Marcos, estendendo a mão. A cidade poderia estar cheia de tristeza, mas a coragem não poderia ser extinguida.
Com cada passo, Lara, Marcos e os outros começavam uma jornada sombria, mas essencial, para dar voz aos que não podiam mais. Matias velho seria reimaginado dentro de desespero e dor. Mas através disso, cada sombra e cada eco não precisariam mais ser apenas lembranças tristes. Eles poderiam encontrar a paz que tanto desejavam. E assim, a luta pela vida e pela memória se tornaria parte da eterna história daquela cidade marcada pela tragédia. As nuvens se acumularam no céu blanquecido de Canoas, em um dia que prometia ser comum. Mas havia algo inconfundível e opressivo no ar, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Em casa, Cláudia assistia ao noticiário enquanto preparava o jantar. As previsões não eram boas, a meteorologia alertava para chuvas intensas. Isso sempre acontece, pensou, com um leve sorriso. Nada demais vai acontecer. Mas essa atitude despreocupada logo se tornaria uma lembrança distante. Ao despontar da noite, os pingos de chuva se tornaram um estrondo, e em um piscar de olhos, as ruas, antes habitadas por risos e conversas, foram transformadas em um turbilhão de águas caudalosas. A força da natureza revelou-se agressiva, um monstro adormecido que finalmente despertava. No centro da cidade, Lucas caminhava após um longo dia de trabalho, quando a tempestade se intensificou. Ele se abrigou sob um toldo, mas logo percebeu que as águas subiam rapidamente, engolindo tudo em seu caminho. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, observando as pessoas entrando em desespero ao redor. Ele sentia o pânico se espalhar como uma infecção. Enquanto Cláudia olhava pela janela, se viu cercada. Não pode ser! Exclamou, suas mãos tremendo enquanto tentava manter a calma. As águas invadiram a casa como um ladrão silencioso, levando os pequenos pertences que ela tentava proteger. Quando a água já estava quase alcançando seus pés, Cláudia tomou a decisão de escapar, sem saber a que tipo de destino estava se apegando. Nessa jornada, ela encontrou Lucas, que também estava lutando contra a correnteza. Venha! Ele gritou, enquanto a água ameaçava separá-los. Precisamos nos mover agora. Juntos, eles tentaram atravessar a rua que se tornará um rio, mas o desespero e a correnteza forte quase os arrastaram. Cuidado com os corpos! Gritou Lucas ao avistar uma silhueta flutuando. Cláudia olhou para o lado, horrorizada, e o que viu não era simplesmente um corpo, mas uma lembrança do que poderia acontecer. Era uma mulher com um olhar vazio, presa entre os remoinhos do lodo. O horror da cena ensurdecia seus gritos. Encontraram abrigo em um prédio, onde centenas de outros já se amontoavam. A sala estava cheia de murmúrios ansiosos. Os rostos pálidos mostravam a realidade do que estavam vivendo. As sirenes podiam ser ouvidas ao longe, ecoando como uma melodia sinistra. A quantas será esse pesadelo? Oria a multidão. Em outra parte da cidade, Matias Velho se tornará um cemitério de memórias. As ruas estavam submersas, e muitos moradores se viam perdidos em seus lares, que agora estavam submersos e transformados em masmorras. Renan, que havia passado a vida toda em seu pequeno apartamento, testemunhava sua casa sendo engolida pela água. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! Ele gritava, seu choro ecoando nas paredes encharcadas. Mas a resposta era o vazio. Os resgates estavam sendo feitos com dificuldade, e alguns moradores se despediram antes mesmo de serem encontrados. Renan, não podendo pensar em mais nada, decidiu que não deixaria sua lembrança de vida ser levada tão facilmente. Ele pegou uma corda e, sem pensar, entrou na água em busca de seus vizinhos. Você pode, Renan. Não desista. Ele se lembrou da voz de sua mãe, mas sua esperança estava se esvanecendo. À medida que as horas passavam, os sobreviventes relataram cada vez mais incidências de vozes. Cláudia, Lucas e Renan experimentaram essa sensação aterradora quando a água começou a baixar. A cidade, que um dia foi vibrante, agora estava envolta em um silêncio ensurdecedor. No entanto, algo estranho pendia no ar, como se os ecos das águas trazessem lembranças de quem estava perdido. Você ouviu isso? Perguntou Cláudia, seus olhos arregalados. Na escuridão do amanhecer, começaram a surgir relatos de vozes que clamavam por ajuda. As lembranças de pessoas que não conseguiram escapar pareciam ganhar vida, ecoando através das ruínas. Entre as sombras e o lodo, aquilo que se tornava um fio de esperança era também um fio terrível de alerta. Lucas, agora mais atento, começou a notar figuras se movendo na água. Orem!
Ele apontou, sua voz súbita cortando o silêncio. As sombras pareciam dançar, como entidades cercadas pelos resgates frustrados. Isso é um aviso. O que é isso? Enquanto os sobreviventes tentavam entender, um medo profundo se apoderou deles. Algo além do natural estava se manifestando, misturando passado e presente em um ciclo interminável de desespero. No dia seguinte, Cláudia decidiu explorar a cidade, tentando encontrar a casa de sua melhor amiga. Mas ao se aproximar, o que viu a paralisou. A casa estava em ruínas, mas parecia vibrante de tristeza. Sofia, você ainda está aqui. Ela chamou, mas a resposta foi um sussurro que passava como um sopro no vento. Ajude-me. As histórias de sombra passaram rapidamente a se transformar em lendas urbanas. Cláudia encontrou Renan, que também buscava respostas. Dizem que há uma entidade que se manifesta em desastres, como um aviso, uma promessa de que voltará, ele disse, rouco. Todos nossos entes colocados no chão não partiram, eles ainda estão aqui. Ele pensou nas sombras nas águas, nas vozes que ecoavam em sua mente. E se aqueles que não sobreviveram, agora são os que assombram? O que estamos realmente enfrentando? Questionou com um olhar de preocupação e terror. A cidade havia sido brutalmente mudada, e o pânico se espalhou como um vírus. Muitos começaram a relatar fenômenos estranhos, portas se fechando sozinhas, sussurros nas noites silenciosas, vozes que chamavam desesperadamente, mas sozinhas. Cláudia decidiu que não ficaria impotente. Ela começou a ir conquistas na cidade, chegando perto dos locais de tragédia. Ao falar em voz alta, se você ainda estiver aqui, mostre-se. Ela estava disposta a desafiar o desconhecido. Os dias se passaram, e os mistérios tornaram-se mais sombrios. Um dia, enquanto explorava os destroços na antiga casa de sua amiga, ela encontrou um diário molhado. Folhas repletas de mensagens não lidas e confissões que partiram de alguém que não retornou. Sofia, você está tentando nos avisar. O que você viu antes de tudo isso? Perguntou, sentindo as lágrimas escorrerem. Estamos todos conectados através da dor, disse Renan, que a acompanhava. Preciso entender o que aconteceu. Preciso apaziguar as vozes. Contudo, enquanto eles buscavam o alívio das almas perdidas, um sentimento arrepiante parecia agitar as águas de novo, como um convite e uma maldição ao mesmo tempo. Os ecos das águas malditas nunca se calaram. Os sobreviventes carregavam suas histórias, com um profundo temor de que nunca estivessem realmente sozinhos. A lembrança da enchente assombraria Canoas, mas as vozes e as sombras permaneceriam, fazendo uma vigília perpétua sobre a cidade. E enquanto a vida tentava retornar ao normal, todos sabiam que a cada tempestuoso dia de chuva, o passado poderia reaparecer, e as águas poderiam sempre voltar a assombrar os vivos. A tempestade começou como uma leve garoa, mas ao longo do dia se transformou em um dilúvio impiedoso. As nuvens assomavam-se sombrias, como se o céu tivesse se desfeito e despejado sua fúria sobre Canoas. A cidade, que um dia resplandecia sob o sol e a risada dos vizinhos, rapidamente se tornava um cenário de desespero agudo. Durante aquela noite, a vida como a conheciam estava prestes a mudar para sempre. Mariana estava em casa, preparando o jantar, quando ouviu os primeiros trovões. Um calafrio percorreu suas costas. Não pode ser, murmurou, enquanto olhava pela janela. As ruas, antes familiares, começaram a se encher de água. Isso não é normal, pensou, enquanto a preocupação crescia em seu peito. Ela rapidamente ligou para seu irmão, Júnior, que morava a algumas quadras de distância. Júnior, a água está subindo rápido. Você precisa sair agora. Com a torrente tomando conta das ruas, Mariana preparou-se para escapar. Ao pegar sua bolsa e correr em direção à porta, teve um momento de paralisia ao ver o nível da água já quase à altura da janela. Não, isso não pode estar acontecendo. Gritou. O desespero começou a se instalar enquanto ela decidia onde ir. O ideal seria encontrar um lugar mais alto. Enquanto Mariana lutava para escapar, Júnior fazia o mesmo em sua casa, agarrando-se aos móveis, buscando desesperadamente algo para se segurar. Essa não é a primeira vez que chove forte. Por que não estou preparado? Ele se questionava, um pânico crescente tomando conta de sua mente. Ao sair para o corredor, viu a água entrando cada vez mais e se lembrou da casa de sua mãe, que tinha um telhado alto. Ela sempre disse que, em caso de enchente, o telhado era o único lugar seguro, pensou,
e imediatamente decidiu se dirigir até lá. Centenas de vizinhos tomaram a mesma decisão em meio ao caos. Nos telhados, muitos se aglomeravam, sem saber o que fazer além de esperar. Quando Mariana finalmente chegou à casa de sua mãe, as águas já subiam como uma serpente furiosa ao redor. Júnior! Ela gritou, tentando encontrar seu irmão, mas o som da água a abafava. Onde você está? O telhado da casa estava abarrotado de pessoas, cada uma lutando contra a correnteza que ameaçava engolir tudo o que amavam. Olhares perdidos e rostos encharcados eram os únicos sinais de alívio, mas o medo estava gravado em cada expressão. Mariana alcançou o telhado e se uniu ao grupo, sua respiração ofegante. Alguém viu meu irmão? Ela perguntou, mas as respostas eram apenas lágrimas e tremores. Ele deve estar a caminho, ele não pode ficar lá embaixo, disse uma mulher ao lado dela. A situação está se agravando. Precisamos fazer algo. Naquele momento, as vozes de desespero começaram a surgir, agudas como o grito da tempestade. Gritos de socorro podiam ser ouvidos sob o som estrondoso da chuva. As pessoas estão flutuando, alguém gritou, e logo o caos tomou conta. A realidade da tragédia se instalava. Na escuridão, um sopro de vento gélido pareceu atravessar o telhado como uma entidade se movendo. Aqueles que conseguiram encontrar abrigo eram assombrados por uma presença estranha, um sentimento de que não estavam realmente sozinhos no desespero. Os murmúrios de alguém ecoaram nas sombras, e Mariana se virou, a pele arrepiada, imersa em um terror imenso. Alguém está lá. Ela chamou, mas a resposta foi um silêncio pesado que pesava sobre todos, como uma maldição não dita. A situação estava se tornando insuportável. Os rostos, embasbacados de medo e confusão, refletiam o que muitos estavam sentindo. Júnior, que finalmente conseguirá sair de casa, conseguiu visualizar algo além do horizonte, um barquinho de resgate. Com a adrenalina borbulhando em suas veias, ele gritou: pessoas! Aqui! Aqui em cima! A esperança renovada fez com que todos começassem a gritar em uníssono, mas o barquinho estava longe e a tempestade dificultava a visibilidade. Então, um grito cortou o ar. Mariana virou-se rapidamente em direção ao som e viu uma mulher nos fundos do telhado, apavorada. Meu filho! Ele ficou lá embaixo. A mulher chorava incessantemente. Mariana sentiu seu coração se apertar ao ver tanta dor. Ninguém deve ficar para trás, disse a mulher ao lado dela, com uma determinação que era quase palpável. Vou descer e buscar. Não vou deixar uma criança para trás. Mas todos que ouviram o aviso a olharam com espanto. Descer das alturas significava um suicídio sob as águas impiedosas. Você não pode! Gritou Mariana, mas a mulher já estava se movendo, quase em transe. Com a força de um desejo desesperado, ela se lançou da beirada. Não, não, não! Ela implorou, mas a mulher desapareceu nas águas turbulentas. O desespero se espalhou ainda mais, pressionando a todos como se fossem uma orquestra sem condutor. As horas passaram e a água continuava a subir. Os gritos tornaram-se ecoantes, um canto trágico que parecia atravessar o telhado. A atmosfera estava carregada, uma mistura entre a esperança de resgate e o fardo da angústia. De repente, uma sombra enorme surgiu na água, e a expressão de terror tomou conta de todos. É uma entidade. Estamos sendo observados. Gritou um homem, apontando. A histeria se espalhou entre os sobreviventes quando todos creram ter visto algo. Orem! Estão vindo! Disse outra voz. Mas a tempestade honrou sua fúria e cobriu o som daquilo que poderia ser uma mera ilusão. Mariana, tomada pela dor e pela incerteza, começou a se perguntar onde estava Júnior. A cada nova onda que se aproximava, a incerteza de sua segurança crescia. Onde você está, irmão? Ela murmurou para si mesma, apenas o som da água e os soluços nos telhados respondendo. Ele está aqui! Gritou Mariana quando viu a silhueta de Júnior nas sobras da escuridão. Ele está aqui, gente, meu irmão. Vem, Júnior. A visão dele era tão perto, tão distante, mas ele estava se movendo, arrastando-se para se juntar ao grupo, ofegante e hesitante. Mariana! Ele gritou, e seus olhos se iluminaram ao vê-la. Eu pensei que não te encontraria. Um abraço apertado se seguiu, mas por pouco tempo. O desespero continuava a assolar o grupo. Temos que fazer algo. Se não formos salvos logo, todos nós seremos perdidos, Mari gritou. Ouvindo, outros se juntaram, ansiosos para agir. O espírito coletivo começou a ser erguido.
mesmo que cada membro estivesse tomado pelo medo da incerteza. Vamos entrar no barco, não podemos deixar nosso medo nos parar. Disse um homem decididamente. Em um último esforço, formaram uma cadeia humana para encorajar uns aos outros de que eram fortes e que não iriam desistir. Com as vozes unidas, o coração acelerado, a tempestade parecendo menos ameaçadora, procuraram manobrar todos até a borda do telhado e se preparar para o resgate. Uma nova onda de resgate se aproximava, mais barquinhos pareciam chegar, e com isso uma esperança resplandecia na escuridão da noite. Temos que nos mover agora, disse Júnior, puxando a mão de Mariana. Mas antes que o grupo pudesse se mover para baixo, um grito aterrador ecoou novamente. Meu filho! O barco! Meu filho! A mulher aparecia novamente, já com um olhar sombrio e um choro que cortava o ar frio da noite. No silêncio mais profundo, um novo elemento começou a cear. O que era uma enchente por um fenômeno natural agora parecia ser um aviso do que estava por vir. E em meio à tempestade um mistério sombrio se desenrolava. Júnior e Mariana se entreolharam, os rostos pálidos, o medo e a expectativa se amalgamando um no outro. Os primeiros resgates começaram a se apropriar daquela energia mística. Cada barco trazia consigo não apenas luz, mas o fardo de novas histórias. Mariana, segurando a mão de seu irmão, pensou que todas aquelas vozes clamavam por justiça, liberdade e paz. Não podemos deixá-los para trás. Temos que ouvir o que eles estão dizendo. Ela sussurrou, e sob a bolha de medo emergida as palavras dela preencheram a atmosfera. O resgate à distância se tornou a luz que esperavam alcançar. As correntes ganhavam vida, refletindo não apenas a força da água, mas também de espíritos que amavam e protegiam os que perderam. As almas estavam sendo libertadas, e no delicado equilíbrio entre a vida e a morte, Mariana e Júnior se sentiram totalmente vivos. Finalmente, eles desceriam do telhado e teriam a chance de lidar com a incerteza que as águas trouxeram. Com coragem, respeitando os ecos que a chuva deixará para trás, cada um deles ao lado do outro. O desespero nos telhados tornará-se uma lembrança formidável, mas também um campo de batalha entre a vida e a morte, onde as vozes que clamavam se tornaram a luz que transcendia a dor. E assim, a história continuaria, eternamente aguardando melhor sorte após a tempestade. O dia amanheceu nublado em Canoas, uma cidade como tantas outras, cheia de esperança e planos. Mas à medida que a manhã se arrastava, a atmosfera foi se tornando pesada, e uma sensação estranha se instalou no ar, como se a própria terra estivesse segurando a respiração. Lara despertou em sua casa, ouvindo o som distante de trovões. Ela sabia que uma tempestade se aproximava, mas o que era uma simples preocupação meteorológica logo se transformaria em uma luta pela sobrevivência. Hoje não pode ser um dia qualquer, pensou Lara, lembrando-se da previsão de chuvas fortes. Ela pegou seu celular e decidiu avisar a mãe. Mãe, cuidado com essa tempestade. Se você sentir que a situação está ficando perigosa, se abrigue onde puder. Ao final da conversa, uma inquietação crescente a envolvia. Lara vestiu-se e decidiu que precisava ir ao mercado para garantir suprimentos, mas o que era apenas uma rotina tornou-se um lembrete do quanto a vida poderia mudar em um instante. No mercado, o clima estava sombrio. As pessoas circulavam nervosamente pelos corredores, as vozes misturadas pareciam ecos de desconforto. Vai chover muito hoje, disse uma mulher próxima a Lara. Ouvi que as enchentes podem ser graves este ano. Lara assentiu, mas o que poderia ser apenas uma conversa casual começou a suscitar uma sensação de urgência. Descubra o que fazer, prepare-se para o pior, dizia uma voz interior. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Joaquim, um trabalhador da construção civil, estava no telhado de um prédio em obra. Ele lançou um olhar para o horizonte e sentiu um arrepio na espinha. O vento começou a soprar com mais intensidade, e as nuvens ameaçadoras se aproximavam rapidamente. É melhor eu sair daqui antes que a tempestade chegue de verdade, pensou, mas a decisão de descer rapidamente não era fácil. Ele hesitou ao lembrar do barulho ensurdecedor da chuva. Naquele instante, ele ouviu um grito vindo de baixo. Saia do telhado. A água está subindo. O pânico tomou conta do grupo. O que antes era um dia comum, agora se tornará um pesadelo iminente. Com o último olhar para o céu, Joaquim começou a descer rapidamente, mas a angústia não o deixava. Não posso ficar aqui. Não posso morrer assim, pensava. Enquanto as horas passavam,
A cidade se transformava diante dos olhares perplexos dos moradores. A chuva começou a cair, e em minutos, o que parecia ser uma leve garoa se tornou um dilúvio avassalador. A água começou a subir nas ruas. Em poucos minutos, as famílias que moravam nas áreas baixas foram pegas de surpresa. A manhã tranquila estava agora cercada por um cenário de horror. Lara, que havia acabado de voltar para casa, ouviu os primeiros sinais de desespero. O assobio da água invadindo sua casa. Não, não pode estar acontecendo. Ela gritou, enquanto se dirigiu à porta, mas ao abrir, a torrente a recebeu com uma força de arrasar. A água subia rapidamente, engolindo objetos e fazendo com que sua casa se transformasse em uma armadilha. Desesperada, ela decidiu correr para a casa de sua vizinha, Dona Rita, que sempre mantinha o telhado alto e seguro. Chegando lá, a água já havia tomado conta de tudo. Dona Rita, a senhora está aqui. Gritou, mas a resposta foi o silêncio cortante. Olhando para cima, viu pessoas empoleiradas nos telhados ao redor, algumas chorando, outras gritando em desespero. Lara achou refúgio em um telhado e exaustão logo lhe tomou. O que vou fazer agora? Pensou, um misto de medo e angústia tomando conta de sua mente. Do outro lado da cidade, Joaquim chegou ao seu prédio, apenas para se deparar com as águas subindo rapidamente. Ele correu para o telhado e encontrou algumas pessoas ali, incluindo conhecidos que vinham da mesma região. Não podemos ficar aqui. A água vai subir. Gritou para eles, mas havia um sentimento de impotência no ar. O desespero se espalhou, e naquele momento, todos no telhado se tornaram estranhos, unidos apenas pelo medo. A única solução é esperarmos os resgates, um dos homens disse, tentando mostrar uma aparência de calma. Mas, à medida que as horas se arrastavam, a unidade começou a se desintegrar, deixando o espaço carregado de desespero. Um grito ecoou entre eles e alguém encontrou coragem. Precisamos descer, precisamos sair desse lugar. Mas enquanto isso, em outro telhado, Lara observou a cena abaixo. Ela viu uma criança desacompanhada, chorando por sua mãe. O terror que se instalou em seu peito a fez gritar: Júnior, Júnior. Mas a resposta foi um eco distante do sobrenatural. As vozes pareceram se entrelaçar, distantes, como se vivessem dentro da própria tempestade. Dona Rita finalmente surgiu ao lado de Lara, em sua expressão uma apatia profunda. As pessoas estão desaparecendo. Eu vi um vizinho que estava aqui há pouco sumir nas águas. Merecia, e as palavras pareceram pesadas, como se dissessem mais do que deveriam. Lara olhou nos olhos da mulher, e as lágrimas corriam como um rio. Ele tem que voltar. Eles têm que voltar. Gritou, um desespero crescente em seu espírito. Na casa de Joaquim, novo pânico tomou conta. Olha, o barco chegou. Gritou um dos homens, apontando para a luz que se aproximava. Mas quando se aproximaram, a figura do marujo parecia desenhada nas marcas do luto, e a sombra da morte assombrava o retorno à segurança. Um só barco não era suficiente para levar todos, e os que ficaram hesitaram. Isso não é real. Não posso acreditar que estamos vivendo isso. Gritou Joaquim, enquanto ele e outros buscavam um caminho seguro ao lado do barco. Precisamos salvar as crianças. Temos que lutar por elas. O caos começou a se espalhar, refletindo os erros que se repetiam. As vozes das pessoas que se debatiam nas águas misturavam-se às suas. E quando as primeiras lágrimas caíram, elas se uniram às correntes que levavam tudo embora. O que está acontecendo? Lara gritou, enquanto um desespero profundo se alastrava entre as sombras no telhado. A chuva agora parecia ter vida, como uma entidade que se alimentava do medo. Com a hora se arrastando, Lara sentiu uma presença ao seu lado. Você pode sentir, não pode, disse Dona Rita, e o olhar perturbador de sua vizinha parecia refletir a imagem da calamidade. Essas almas, essas vozes que gritam, elas nos pedem para ajudá-las a encontrar a paz. As ondas da tempestade pareceram serem mais do que água, e todos, agora pairando sobre o telhado, ouviram os ecos de gritos de dor e esperança. Dona Rita, não podemos deixar que eles fiquem presos. Precisamos ajudá-los, disse Lara, sentindo uma força inesperada brotar dentro de si. Lentamente, as vozes pareceram dar vida ao medo e ao desespero que se desenrolava nas sombras, e os vizinhos começaram a se unir. Se somos muitos, podemos salvar todos. Vamos descer e nos unir para ajudar aqueles que estão perdidos. Então, com coragem renovada, todos começaram a se movimentar novamente.
enfrentando a tempestade que agora refletia um aviso e uma oportunidade de redenção. O barco, antes distante, parecia mais perto ao som dos gritos, e o marujo estava ansioso por seu destino. Mas a tempestade não iria deixá-los ir sem lutar. Com um rugido, o céu despencou novamente, e a água se transfigurou em lodo, tornando mais difícil a travessia. Vá, siga em frente, juntos! Gritou Joaquim, vendo as almas perdidas ao redor. Ele sentiu que era a única esperança que tinha. Finalmente, quando o barquinho chegou, com as vozes das almas perdidas soprando um vento de esperança, Lara percebeu que o desespero que havia se instalado nos telhados se uniu em uma reivindicação. O que havia sido a tragédia de um dia se tornará agora um chamado para a força, e ela entendeu que, em meio ao caos, as vozes que clamavam eram aquelas que buscavam paz. Vamos, resgatem-me! Gritou uma criança, seu eco atravessando os brados de terror que haviam dominado a noite. E com isso, a coragem se firmou mais uma vez. Lara segurou forte a mão de Dona Rita e começou a se mover, certa de que, com a ajuda justa, mesmo em meio ao terror, a luz sempre poderia brilhar. O mundo que Lara e os outros conheciam havia mudado. O reflexo da tragédia seria para sempre uma parte de suas vidas. Mas agora havia esperança. E nas correntes das águas formadas e nos deslutantes ecos ao longe, havia um chamado a ser tentado, um legado de superação que aquelas vozes aguardavam. Em meio às dificuldades, um novo despertar havia surgido, e assim a história de Canoas não terminava ali. O dia começava como qualquer outro em Matias Velho, com o som familiar do despertar da cidade e a luz suave do amanhecer filtrando-se pelas janelas. Mas algo pairava no ar, um pressentimento desconfortável que afetava todos os que viviam ali. Maria, uma mulher que sempre acreditou na rotina, sentiu um arrepio quando saiu de casa na manhã de 16 de julho de 2023. Hoje parece diferente, pensou, enquanto caminhava pelas ruas que sempre conheceu. Enquanto caminhava, ela encontrou Henrique, seu vizinho, que estava apressado. Você ouviu sobre os problemas nas barragens? Perguntou ele, com um semblante preocupado. Dizem que algo está errado, que pode haver uma falha em breve. Maria franziu a testa, sentindo um frio na espinha. A conversa sobre enchentes nunca era boa, mas a ideia de sabotagem a atingiu duramente. É só boato, Henrique. As barragens sempre foram seguras. Ela tentou acalmar a si mesma, mas o medo estava se infiltrando em seus pensamentos. Enquanto isso, na prefeitura, uma reunião urgente estava em andamento. O engenheiro-chefe, Flávio, sentia a pressão crescente. Relatórios sobre a segurança das barragens estavam se acumulando nas mesas, e o celular não parava de tocar. Temos que tomar uma atitude agora. Se houver risco de falhas, a população precisa ser avisada. Disse Flávio, a voz carregada de tensão. Mas um funcionário, que havia terminado de revisar os relatórios, levantou a mão. Flávio, os dados falam de corrosão, sim, mas também indicam que pode ter sido um erro de fabricação. Não devemos alarmar a comunidade sem fatos concretos. Mas foi nesse momento que uma notificação estranhamente alarmante chegou. Uma mensagem anônima nas redes sociais indicava que tudo não passava de uma tentativa de sabotagem, uma trama sombria para semear o caos na cidade. Enquanto a cidade inteira respirava a incerteza, Maria e Henrique estavam prestes a testemunhar essa realidade. Após horas de conversa e notícias, a chuva começou a cair como um prenúncio terrível. Com o céu escurecendo rapidamente, eles decidiram buscar abrigo em um café. Mas não podiam ignorar a sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. Lá dentro, o clima era tenso. As pessoas murmuravam sobre as teorias da conspiração que estavam veiculando. Alguém quer que nossa cidade sofra. Uma mulher gritou com a voz trêmula. Eu ouvi rumores de que tem alguém sabotando as barragens. As palavras ecoaram, e o café se silenciou imediatamente. Aquilo não era apenas um rumor, era um clamor por respostas. Maria olhou para Henrique, que estava absorto em pensamentos. Precisamos fazer algo. Se realmente é uma ameaça, temos que descobrir quem é e parar isso, decidiu Maria, sentindo uma onda de determinação. Eles pegaram seus celulares e tentaram contatar pessoas que pudessem ajudar, mas o sinal caiu, como se a cidade estivesse sendo tomada por uma energia maligna. 2 dias depois, a chuva começou a se intensificar. O céu não era mais azul, era um manto de nuvens ameaçadoras. Maria,
Henrique e alguns outros moradores se reuniram para discutir a situação. Flávio estava lá, pálido e com expressão de pavor. Se houver corrosão nas barragens, a situação pode ficar incontrolável. Precisamos de ajuda externa e de um plano. A segurança de todos depende disso. Nesse momento, a correnteza começou a subir e o pânico se espalhou. A cidade foi rapidamente submersa pela torrente implacável. A água subiu, invadindo casas e ruas, levando com ela tudo que estava no caminho. Maria e Henrique correram para um local mais alto, desesperados para encontrar abrigo. Mas o caos se instaurava, e as vozes da população protestavam com medo. Estamos sendo observados, um homem gritou ao olhar para o horizonte. Maria e Henrique viraram-se, suas expressões espantadas. Eu vi sombras se movendo nas águas, ele exclamava. O desespero estava levando as pessoas à beira da loucura, e em meio ao dinâmico escoamento, era impossível não sentir a presença de algo sobrenatural. Naqueles momentos sombrios, uma voz desconhecida começou a sussurrar entre os ruídos da chuva e do vento. Sabotagem, caos. As palavras flutuavam no ar, e Maria sentiu uma geladeira na coluna. O que significam essas vozes? Ela perguntou a Henrique, mas a resposta foi apenas um vazio. Foi uma confirmação de que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. Enquanto a cidade retrocedia sob as águas, uma figura encapuzada apareceu na beira da avenida, observando tudo do modo mais silencioso possível. Parecia saber mais do que os moradores sobre os eventos que se desenrolavam. Quem é ele? Perguntou Henrique, mas Maria hesitou, não querendo acreditar no que via. Devemos nos aproximar. Ele insistiu, enquanto a figura parecia desaparecendo entre a mistura de água e agitação. Tensos e decididos, Maria e Henrique aproximaram-se cautelosamente. Quem é você? O que você quer? Perguntou Henrique, com a voz embargada. A entidade encapuzada se virou lentamente. Eu sou o reflexo da tragédia que se instaurou. Vocês não entenderão o que está em jogo até que seja tarde demais. Um arrepio percorreu a coluna de Maria. O que quer dizer com isso? Ela questionou, com a coragem que podia reunir. A figura encapuzada apontou para o horizonte, indicando as barragens, que agora se tornaram a verdadeira representação da luta pela sobrevivência. Pois a sabotagem é apenas a ponta do iceberg, o que vem a seguir é muito mais profundo. Tantos segredos estavam ocultos para os cidadãos de Matias Velho, e, sob a chuva incessante, a verdade era consumida pela oportunidade de servidão. As palavras da figura ecoaram em sua mente, ecoando com uma realidade mais sombria do que poderiam compreender. O sussurro da cidade se tornava mais intenso, e a voz coletiva começava a exigir respostas. No dia seguinte, o caos alcançou seu clímax. Maria e Henrique estavam desesperados para encontrar uma maneira de alertar a população sobre os riscos das barragens, mas antes que pudessem agir, as águas finalmente se romperam. Uma grande explosão de força e violência resultou em uma cascata de água que parecia querer devorar a esperança de todos. E, assim como a inundação assumiu, os habitantes começaram a perceber que estavam sendo julgados pelo que haviam ignorado. A figura encapuzada finalmente revelou-se como um símbolo da própria cidade, refletindo o que cada um fez ou deixou de fazer. As visões individuais começaram a se fundir, e tudo o que viam se tornava um pesadelo coletivo. Você poderia ter mudado tudo, mas não fez nada. Agora, haverá consequências. A figura sussurrou, e Maria sentiu a garganta se apertar. Não deixe a história se repetir. A responsabilidade é nossa, ela gritou, mas a figura apenas sorriu. E a chuva caía. Cerca de uma semana depois, os sobreviventes começaram a reunir-se novamente, todos cientes de que Matias Velho não seria mais a mesma. As cicatrizes ainda estavam frescas e a cidade começou a zombar sobre como a sabotagem foi mais do que uma falha, mas um reflexo do que estavam vivendo. Nos dias que se seguiram, Maria e Henrique foram guiados pelas ultrajantes memórias de uma cidade que deveria ser e uma que agora se tornará. A cidade estava em luto, mas a esperança ainda estava latente, uma lição a ser aprendida sobre vigilância e união. Maria olhou para o céu novamente e prometeu que não deixariam que a história fosse esquecida. Os ecos da figura encapuzada e suas advertências se tornaram uma espécie de mantra na mente dela e dos outros. A cidade vivia um novo presente, e agora, havia um novo olhar para a resistência, desenhando um novo futuro. Os sinais de sabotagem nunca seriam esquecidos. Com isso, uma nova era de responsabilidade teria início em Matias Velho.
A alvorada chegou com uma névoa espessa em Matias Velho. A chuva da noite anterior deixará o solo encharcado, e a cidade, mergulhada em um silêncio que mal podia ser cortado pelo canto dos pássaros. Clara caminhava pela sua rua, um sentimento inquietante pulsava em seu coração. Havia algo diferente naquele dia, algo que parecia sussurrar segredos nos ventos que passavam. Ela parou em frente à antiga escola abandonada, um prédio que antigamente ressoava com risos de crianças. Agora estava cercado por trepadeiras e sombras. A escola fora fechada após a trágica enchente que atingira a cidade, onde tantas vidas se perderam em uma fração de segundos. Ainda sinto a presença deles, murmurou Clara, com um calafrio descendo pela coluna, como se os espíritos das vítimas estivessem aqui. Naquele momento, um vento gelado soprou, e ela se voltou, esperando encontrar alguém, mas só encontrou o vazio. Um aviso soou em sua mente: não ignore o que aconteceu. A cidade, que parecia estar começando a se reconstruir, ainda carregava as cicatrizes de sua tragédia. Para muitos, o luto se transformou em dor, mas, para Clara, aquilo era um chamado. Enquanto isso, no centro da cidade, Renan, um jovem que morava com sua avó, também sentia o peso da angústia. Ele não sabia por quê, mas sonhava frequentemente com as almas perdidas. Na última noite, havia visto uma criança flutuar nas águas, seus olhos suplicantes. Renan, isso não é normal, disse sua avó, ao notar sua preocupação. Deixe esse passado para trás. Temos que seguir em frente. Mas Renan não conseguia esquecer. E se eu puder ajudá-los? Ele pensou, olhando pela janela para a escola ao longe. A névoa parecia dançar em torno do prédio, como se estivesse vivo. Ele pegou sua bicicleta, determinado a se acercar do local que tanto o chamava. Se eu puder entender o que aconteceu, talvez eu consiga dar a eles a paz que merecem. Quando Renan chegou à escola, o dia já estava caindo. O sol se escondia atrás das nuvens, criando uma sombra que se estendia sobre o terreno. Ele afastou os galhos e encontrou a porta entreaberta. Aqui vou eu, respirou fundo, cruzando a entrada. O cheiro de mofo e deterioração o atingiu como um soco no estômago, mas ele não hesitou. Dentro, os corredores estavam escuros e frios. Ele acendeu sua lanterna e a luz iluminou as paredes descascadas. Visões de tempos mais felizes assombravam seus pensamentos, alunos correndo, professores soprando apitos. Mas a escuridão agora reinava. Renan ouviu um sussurro e parou. Há alguém aqui? Perguntou, sua voz ecoando. O silêncio foi sua única resposta. As sombras pareciam se mover, ganhando vida em sua mente. Ele viu flashes de rostos, crianças presas em instantes de alegria e desespero. Quem são vocês? Renan implorou. Naquela fração de segundo, a pressão aumentou. Ele sentia uma presença densa, quase palpável. Do lado de fora, Clara observava a escola, sentindo o mesmo chamado que Renan. Um impulso a levaria a enfrentar seus medos. Se os espíritos estão aqui, eu também devo estar, pensou, decidida. Ela entrou com coragem renovada, sentindo a energia intensa à medida que cruzava a porta. Quando os dois se encontraram no corredor, a atmosfera se alterou. Você também sente? Perguntou Renan, a voz trêmula. Clara assentiu, seus olhos grandes em um mix de medo e determinação. Precisamos encontrá-los. Eles estão tentando nos dizer algo. Ainda hesitantes, eles seguiram juntos pelos corredores, onde ouviram vozes distantes, um lamento quase imaginário. Era como se vivessem um pesadelo contínuo. Desçam para o salão, sussurrava uma voz etérea, e eles seguiram, movidos por uma força que os guiava. No salão, as janelas estavam cobertas de poeira, mas claras já vislumbravam o interior. Precisamos de luz, disse, e Renan acendeu sua lanterna, iluminando o espaço. Assim que a luz correu, eles observaram as marcas nas paredes, inscrições que pareciam vir dos espíritos. Eram mensagens de dor e alerta. Não deixem que isso se repita. Renan leu em voz alta, e de repente uma onda de frio percorreu a sala. As luzes começaram a piscar, e uma sombra surgiu. O desespero tomou conta de Renan, e Clara tentou acalmá-la. Estamos juntos. Eles precisam de nós, ela exclamou. A figura começou a se materializar, e a forma de uma criança apareceu diante deles, olhos grandes e tristes, refletindo a angústia da tragédia. Aqua, não podemos ir embora, disse a criança, sua voz tão tênue que quase se perdeu no ar pesado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara ao ouvir suas palavras. Você quer nos ajudar?
Perguntou ela, seu coração acelerado. Cuidado com a água, cuidado. A criança sussurrou, e um eco de risadas distantes fez o sangue de Renan gelar. Ele percebeu que a escola não era apenas um edifício abandonado, mas o símbolo de um luto não resolvido. As vítimas da tragédia estavam ali, à espera de alguém que se importasse. Clara puxou Renan para mais perto. Precisamos encontrar uma maneira de ajudá-los, de libertá-los, disse ela, sua determinação subindo. Mas Renan olhou em torno, e os outros rostos começaram a se materializar, todos presos em um ciclo de dor. Quantos de vocês ainda estão aqui? Ele se perguntou em voz alta, sua voz ressoando contra as paredes. Os espíritos começaram a responder, entrelaçando seus sussurros em um coro triste. Estamos aqui, perdidos, chamando. E em um momento de clareza, Renan percebeu que sua própria ligação com o passado não era mera curiosidade, mas um desejo de agir. E se nós fizermos um memorial? Ele sugeriu, a ideia finalmente tomando forma em sua mente. Se fizermos um dia para lembrar os que se foram e contar suas histórias, talvez eles possam finalmente descansar. Clara assentiu, e a ideia tomou forma entre eles como uma verdade emergente. Precisamos de apoio da comunidade. Eles não podem ser esquecidos. E assim, com coragem e esperança, Clara e Renan começaram a planejar como libertar os espíritos. Eles procurariam testemunhas e começaram a organizar um evento que honraria a memória das vítimas. O que começou como medo, agora se tornaria esperança. Nos dias que se seguiram, Clara e Renan trabalharam incansavelmente. Conversaram com vizinhos, coletaram fotos e histórias, e, pouco a pouco, a cidade começou a despertar para sua dor. Quanto mais falavam sobre o que aconteceu, mais as memórias se tornavam necessárias. O que deveria ser esquecido, agora era um motivo para se unir. Na véspera do memorial, uma calmaria inexplicável pairava sobre a cidade. Clara sentiu que os espíritos estavam com eles, como se a presença deles gerasse uma onda de energia que flutuava para a libertação. Amanhã será o dia, disse ela, e Renan sorriu, sentindo a força da união em suas palavras. Finalmente, chegou o dia do memorial. A comunidade se reuniu na escola após meses de silêncio e esquecimento. Clara e Renan estavam nervosos, mas a motivação estava viva no ar. No centro do salão, uma mesa era apresentada, coberta de velas e fotos das almas que partiram. Todos os presentes trouxeram flores, e o cheiro parecia misturar-se ao som dos sussurros vindos das sombras da sala. Hoje nós nos reunimos para lembrar não apenas as vidas que perdemos, mas as histórias que ainda vivem entre nós, começou Clara, sua voz ecoando na sala. Ela sabia que os espíritos estavam assistindo, presentes em cada palavra. A multidão estava em silêncio, e um a um, aqueles que tinham histórias a contar começaram a compartilhar. O sala ganhou vida, e as memórias dos que partiram ganharam forma, como se tudo se unisse em um clamor de amor e dor juntos. Eles estão aqui com a gente, Renan finalmente disse. E nesse momento, um vento forte passou pela sala, sussurrando através dos espíritos. As vozes se uniram em um coro de gratidão, e, quando a cerimônia terminou, as velas acesas ficaram como um sinal de que a verdade finalmente havia emergido. Naquela noite, enquanto todos se dispersem, Clara e Renan permaneceram na escola, observando as sombras se dissiparem e a luz iluminando o espaço. Os espíritos pareciam estar em paz, e a sensação de alívio e satisfação inundou o lugar. Fizemos isso juntas, disse Clara. Renan assentiu. Eles não eram apenas testemunhas, agora eram guardiões das memórias daqueles que um dia perderam suas vidas. Os espíritos das vítimas nunca seriam esquecidos em Matias Velho. Em vez disso, tornaram-se uma parte vital da história da cidade, um lembrete perene da força que havia dentro de cada um. E em seus corações, Clara e Renan sabiam que sempre carregariam a chama da memória e da esperança. A lua cheia lançava uma luz prateada sobre a cidade de Matias Velho, onde antigas lendas ainda sussurravam entre as sombras das árvores. O vento uivava, levantando folhas secas em uma dança sinistra. Para muitos, a beleza da noite escondia o terror de uma história não contada. Para Gabriel, que cresceu ouvindo as histórias sobre sacrifícios e rituais, aquela noite era mais do que uma lenda, era um prenúncio. Hoje é o dia. Você sabe o que isso significa, disse Sofia, sua melhor amiga, enquanto caminhavam pela rua deserta em direção ao antigo cemitério. Nós precisamos fazer isso, Gabriel. Se não fizermos, quem sabe o que pode acontecer?
Gabriel olhou para ela, os olhos brilhando de preocupação. Sofia, você realmente acredita que os espíritos vão se manifestar se fizermos um sacrifício? Isso é só uma lenda. Mas no fundo, ele sabia que havia algo diferente naquela noite. Os sussurros da cidade pareciam mais altos, mais insistentes. À medida que avançavam, suas conversas sobre coragem e lendas se tornavam mais intensas. É só uma pequena cerimônia. A tradição diz que, se não honrarmos os espíritos, eles podem nos trazer desgraça, disse Sofia com firmeza, seu olhar fixo em Gabriel. Ele hesitou, mas a força da convicção dela o atraía. Quando chegaram ao cemitério, um calafrio percorreu sua espinha. As lápides, cobertas de musgo, pareciam vigiar cada movimento deles. Aqui está! Gritou Sofia, apontando para um espaço limpo entre as tumbas, onde o chão estava ligeiramente mais seco. Ela havia trazido uma vela e um pequeno objeto que reluzia sob a luz da lua, um amuleto de proteção, um símbolo de honra para os espíritos. Você realmente tem certeza de que devemos fazer isso? Perguntou Gabriel, a dúvida espremendo seu coração. Sofia ficou em silêncio por um breve momento antes de assentir. Fazê-lo é um jeito de garantir que a cidade esteja segura. Enquanto preparavam o local, algo parecia estremecer no ar. Sussurros ininteligíveis tornaram-se audíveis, como se os espíritos ao redor deles estivessem despertando. Gabriel, você está ouvindo isso? Perguntou Sofia, a voz tensa. Ele confirmou, tentando ignorar o aperto em seu estômago. Vamos terminar logo e ir embora. Quando as velas foram acesas, uma chama dançante iluminou as faces dos dois amigos. Sofia começou a recitar uma antiga invocação, palavras que ela memorizara de um livro empoeirado que encontrara na biblioteca. As sombras dançavam, e Gabriel se sentia cada vez mais vulnerável. Estamos fazendo isso, não estamos. Ele murmurou para si mesmo. Mas então, as chamas começaram a se agitar, como se algo estivesse se aproximando. Os sussurros se transformaram em gritos de dor e desespero, ressoando pela escuridão. O ar ficou carregado de uma energia fria e opressora. Sofia, isso não está certo. Ele gritou, mas sua voz mal conseguia cortar o terror que se havia instalado. Quando Sofia terminou as palavras, houve um silêncio ensurdecedor. A luz das velas projetou sombras longas e ameaçadoras. Enquanto eles aguardavam qualquer resposta, uma sombra se formou à frente deles, contornando-se em uma figura indistinta. Quem invocou os espíritos? A voz parecia vir de todos os lados. Gabriel sentiu seu coração parar. A presença era forte, uma força antiga que parecia penetrar em sua alma. Foi nós. Pedimos perdão por ter esquecido seus nomes. Gritou Sofia, suando frio. A figura fez uma pausa, e o ambiente ao redor deles começou a mudar, borrões de luz e escuridão aparecendo simultaneamente. Sussurros tomaram forma ao redor deles, revelando rostos de crianças, mulheres e homens que haviam sofrido na cidade. Sacrifício, sacrifício, repetiam, como uma canção de lamento. Não pretendíamos ofender, só queríamos honrar os espíritos. Sofia tentou em vão se justificar, mas a presença ficou ainda mais opressiva. Silêncio! Vocês não compreendem o que é ter seus próprios nomes esquecidos. Estamos aqui por você, por nós. Queremos ajudar, Gabriel gritou, mas suas palavras eram como ecos em um desfiladeiro. Um silêncio aterrador os envolveu novamente. A figura escura se manifestou totalmente, revelando-se como uma mulher de traços pálidos e cabelo desgrenhado, suas mãos estendidas em um sinal de desesperada súplica. Por tantas almas perdidas, o último sacrifício deve ser feito. Somente então poderemos descansar. Que sacrifício? Perguntou Gabriel, uma ponta de esperança surgindo entre a tormenta de suposições. Um de vocês deve ficar para garantir o equilíbrio. O sangue de um humano é necessário. As palavras soaram como um trovão, e Gabriel e Sofia trocaram olhares de horror. Não, isso não pode estar acontecendo. Sofia gritou, dando um passo para trás. Se vocês não sacrificar alguém, todos os habitantes de Matias Velho vão sofrer. A entidade declarou, e a energia ao redor deles pulsava, revelando a profundidade da verdade nas palavras. No instante que as últimas palavras ecoaram, o céu pareceu tremer. Gabriel sabia que Sofia estava pensando em seu próprio sacrifício. Ele podia ver na confusão de seus olhos que ela poderia se oferecer. Nunca, nunca farei isso. Ele berrou, mas o pânico o dominava por inteiro. A figura sorriu de maneira triste. Foi escolhido.
Agora, a escolha é de vocês. Um de vocês irá, ou milhares pagarão o preço. Gabriel começou a tremer. A cidade inteira, suas famílias, os amigos, todos poderiam enfrentar uma catástrofe. Um sacrifício para salvar muitos, ele murmurou, ponderando, a mente girando. Não era certo, mas precisava entender tudo isso de uma forma racional. O desespero de Ben, ou o amor distorcido que os fazia querer manter todos salvos. Gabriel, não me faça isso, disse Sofia com a voz embargada, lágrimas rolando por seu rosto. Ele não podia deixar de olhar para a amiga, sua dúvida se transformando em determinação. Se sacrificassem um, a cidade teria uma chance de se recuperar, mas ele não suportaria perder Sofia. Você é mais forte. Você deve viver. Vamos ser rápidos, escolha. A figura insistia a cada segundo que passava. O desespero subia, como uma onda prestes a romper. Isto não é real. Vamos sair daqui. Podemos nos afastar, se afastar de tudo isso. Gritou Gabriel, tentando novamente, mas as sombras se tornaram mais densas, envolvendo o ar ao seu redor. O sacrifício deve ser feito. As palavras das almas ecoaram em seus ouvidos. Quem será? O tempo está se esgotando. Enquanto a tensão se acumulava, Gabriel fez uma escolha impensada. Se sou eu quem precisa, então sou eu. Ele sentiu suas palavras pesadas enquanto a sala parecia ficar mais fria. Mas havia algo mais em seu coração, uma honra em proteger os outros. Não, Gabriel, não! Sofia implorou, mas ele não podia voltar atrás. Ele se aproximou da figura, sentindo o peso do mundo nas suas costas. Eu farei isso, declarou, mais forte do que nunca, a respiração pesada antes que as palavras adicionais pudessem se formar. A entidade hesitou por um momento, os sussurros de outras almas ressoando mais uma vez. Se está decidido, então prepare-se para o que vem. Os olhos de Gabriel se fecharam enquanto ele sentia a força penetrante, a frieza do destino se aproximando. O ambiente fez-se mais opressivo. Ele olhou uma última vez para Sofia, e no instante em que os olhos se cruzaram, ela soube a profundidade de seu amor. A lua pareceu brilhar mais intensamente, e em um instante, tudo estava envolto em uma corte de lava vivificante. Você se entregará a este sacrifício, um remédio para a cidade, disse a referência, como se estivesse preparando um ritual ancestral. A dor originando seu corpo o fez sentir uma nova energia se desprendendo. Era como se dos escombros do próprio corpo saísse uma luz, uma centelha de humanidade em seu estado puro. Quando a escuridão finalmente recuou, as almas cercaram seu corpo, finalmente liberadas de suas existências de sofrimento. Sofia, não se esqueça de mim, ele murmurou, e os braços dela abraçaram seu corpo solto, enquanto uma fragrância de esperança tomava conta do ambiente. Quando acordou em meio à escuridão, a luz da lua ainda pairava sobre a cidade. Matias Velho estava em paz, mas novamente coberto pelas sombras. Ele sabia que sua escolha ressoaria por toda a eternidade. Naquele momento, em meio ao silêncio, Clara olhou para o cemitério. No profundo da noite, uma história de sacrifício e amor se desenrolava eternamente, lembrando-se de que cada decisão molda o que está por vir.